Olá, sejam bem-vindos novamente. Vamos partir para a última etapa da nossa aula desta semana. Vocês devem ter percebido que os assuntos eles estão muito interligados, né? Comportamento, ética profissional. E agora eu quero trazer um outro tópico que é etiqueta profissional. Etiqueta profissional a gente pode entender como algo do comportamento, né? As boas práticas do comportamento profissional, né? Não confunda etiqueta profissional, né, com aquela questão da etiqueta mesa e etc, né? Porque a etiqueta profissional ela tem a ver com essa questão do comportamento adequado ao ambiente de trabalho. Nós temos que entender, para começar a conversa, que o ambiente profissional ele tem suas próprias características, as suas próprias regras, é diferente do ambiente familiar, é diferente do ambiente social e diferente também do ambiente virtual, né? Hoje em dia nós podemos dizer que nós temos aí um ambiente virtual. Então pense nisso que eu vou falar para vocês. Aqui eu não quero ficar ditando regras disso, regras daquilo, mas assim são reflexões que fazem que são importantes para a gente ter uma boa conduta profissional, ter uma boa imagem profissional, se relacionar adequadamente com as pessoas e depois lá na frente nós colhermos os frutos, né, dessas atitudes. Então eu vou trazer aqui algumas dicas nesse sentido. Primeiro, a questão da pontualidade, né? A pontualidade, ela tem a ver, né, com a definição dela, é nós sermos pontuais com os nossos compromissos, né, respeitar os nossos horários. Aí não só nossos horários de entrada e sair, né, de entrada de manhã ou no horário que nós entramos, né, por exemplo, você faz turno, por exemplo, mas também os horários que existem na empresa, na instituição, horário de almoço, né? Às vezes você tem um horário de descanso, então horários de reuniões, horários que você vai participar de um curso. Então isso é muito importante, isso é muito visto dentro do ambiente profissional. Se o profissional ele é pontual, se ele chega no horário, se ele respeita os horários, né, dos compromissos marcados, né? Então sempre se organize para chegar, por exemplo, mais cedo no trabalho e reuniões, né? Então tem uma frase que eu acho muito interessante que é a seguinte: tentar chegar no horário é sempre estar atrasado, né? É uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. Se a gente tenta chegar no horário, qualquer probleminha que a gente tem no meio do caminho pode nos atrasar. Então tente sempre chegar lá alguns minutos mais cedo, né? Seja para qual compromisso for. E também esteja atento a prazos de entregas de trabalhos, relatórios, né? Então, compromissos que você firmou com as pessoas, se você prometeu entregar em determinada hora, em determinado dia, cumpra isso, se esforce para cumprir, tá certo? Tudo isso pode colaborar positivamente para a sua imagem, para a sua profissão e também, com certeza, esse é um dos pontos que é visto no momento de reconhecimento, de promoção e assim por diante. Apresentação pessoal, né? Então a apresentação pessoal envolve desde a questão da forma como a pessoa se veste, de como as pessoas se comporta, de como a pessoa se coloca nas situações. Então tem algumas coisas que são importantes. Como eu disse anteriormente aqui, eu não quero pôr regras disso ou regra daquilo, mas eu tenho alguns pontos que temos que olhar sempre, tá certo? Primeiro, a questão da vestimenta, né, das roupas. Tomar cuidado, né, com as roupas que você usa no ambiente profissional. Entender que no ambiente profissional tem a sua certa formalidade, né? Claro que cada empresa tem o seu nível de formalidade. Tem empresas, tem instituições que são mais formais. Às vezes, por exemplo, na recepção, você vai ver pessoas lá vestindo lá um blazer, um tailleur, né? Uma roupa mais social, muitas vezes é o uniforme da empresa, mas de qualquer forma é um pouco mais formal. Você vai ver que tem alguns lugares que não é, né, é um pouco menos formal, mas de qualquer forma acho que vale o bom senso, né?
tanto para mulheres quanto para homens, né? Isso não é exclusivo das mulheres, isso vale para homens também. Evitar exageros, tanto de roupas quanto de acessórios, maquiagem. Então toma cuidado com isso, sempre observar o ambiente que você trabalha, ver qual que é o padrão que é esperado da sua vestimenta, da sua aparência e seguir aquilo lá, né? Isso é uma coisa que pode ser importante para você também. E isso também gera confiança, né, da equipe, das pessoas que vão ali e tudo mais. Esteja sempre alinhado com roupas limpas, bem passadas, sapatos, engraxados, cuidado, né? Acho que isso resume em ter cuidado, né? Ter cuidado com a aparência, né? Isso é importante, tanto nas roupas quanto na higiene pessoal, né? Cabelo, barba, né? Se você usa barba, por exemplo, não tem problema nenhum hoje em dia, né? Existem poucas empresas que fazem restrição, por exemplo, de uso de barba, né? Mas assim, toma cuidado, né? Então, cuidar bem, né? Deixar bem aparadinha, por exemplo, para que fique bem, né? Bem bonito e tal. Tá certo? Aqui eu não estou dizendo que você tem que vestir terno e gravata ou ser social o tempo todo, mas observar as regras de vestimenta que existem na empresa, na instituição e seguir ali um bom senso para que tudo seja adequado e isso ajude a você, não seja contra você, tá certo? Postura, né? A postura tem a ver com a linguagem corporal, né? A imagem que eu passo para as pessoas, tá certo? Isso é muito importante quando a gente lida com o público, tá certo? Isso é muito importante, porque a gente está sempre sendo observado, não só pelos nossos colegas, pelo nosso chefe, pelo nosso gestor, mas também pelo público que nós atendemos. Então, a postura que a gente adota é importante. Né? Usa a linguagem corporal a seu favor, né? Mantenha, por exemplo, uma postura ereta quando ficar em pé, né? Quando você for conversar com uma pessoa, olhe nos olhos dela, faça contato visual, não fique distraído olhando o celular, olhando o computador, né? Converse com a pessoa diretamente olhando para ela, por exemplo. Evite cruzar braços ou apoiá-los na cintura, né? Quando você está conversando com uma pessoa, por exemplo, porque às vezes isso passa uma imagem, faz esse teste depois, né? Isso passa uma imagem, às vezes, que a pessoa não está muito afim de conversar com você, ou está te julgando, né? Isso pode ser interpretado, aquela questão da linguagem corporal, né, pessoal? Às vezes isso é interpretado de outra maneira, você não está nem querendo passar essa imagem, mas a pessoa interpreta desse jeito. Então, tomar um certo cuidado, né? Sempre que estiver sentada, procure ficar com a coluna ereta, ficar, né, bem sentado, não ficar esparramado ali na cadeira, né? Fica estranho, né? A pessoa passa, olha, a pessoa está toda torta lá, esparramada. Além de fazer mal, né, para a saúde, para a coluna, para a questão da tensão muscular, né? Pode gerar até problemas de saúde, a má postura. Também passa uma imagem negativa, né? Então, né, pensa em você chega para ser atendido num lugar, a pessoa está toda lá meio largada na cadeira, então isso não é legal, né? Então tome cuidado com isso, né? Porque isso também pode ser uma coisa que seja vista pelas outras pessoas. Tom de voz, né? Tome cuidado do tom de voz, como você conversa com as pessoas, não muito alto nem muito baixo, né? Tome cuidado com a entonação de voz. A nossa comunicação tem muito a ver com a entonação de voz, a maneira como a gente fala com as pessoas. Então tome cuidado, né? Se você está, por exemplo, irritado, né, e tal, tome cuidado naquele dia, porque a gente nem sempre está num dia que a gente está muito tranquilo, né? A gente está meio irritado. Então tome cuidado para não acontecer algum problema e você fala de uma maneira ríspida com a pessoa, por exemplo, né? Muitas vezes sem intenção, e isso depois, para consertar, depois às vezes fica mais difícil ainda. O volume de voz, o tom de voz, né? Tomar cuidado com isso. Tem pessoas que falam com um tom naturalmente mais alto, né? Ou mais baixo. Então ali, principalmente no atendimento ao público, né? Isso é uma coisa importante, né? Você falar claramente, num tom de voz
mais tranquilo, um tom de voz mais neutro, né? Pensando em saúde ainda, onde muitas das pessoas que estão ali na sua frente, muitas estão bem nervosas, né? Então tome cuidado com isso, isso com certeza vai ajudar vocês nesse sentido. O bom humor, mas sem exageros. Ter bom humor é fundamental para a nossa vida e é fundamental também para a nossa a atividade profissional, né? Se a gente não tiver bom humor, fica difícil, não é verdade? Fica difícil a gente levar as coisas. Mas tome cuidado, não confunda bom humor com exagero, com aquele humor ácido, exagerado. Tome cuidado com piadinhas, com brincadeiras. Pode ser que algumas pessoas não gostem, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem pessoas, né, de todos os tipos, de todas as formações, né, de várias questões pessoais, várias coisas. Então, às vezes você pode falar alguma coisa que a pessoa se sinta ofendida. Então tome cuidado, né? Tome cuidado com isso. Isso pega muito mal, tá certo? Sempre se expresse com bom humor, seja simpático, sorria, faça comentários leves, agradáveis, seja gentil com as pessoas. Cuidado com apelidos, não é legal fazer isso. Ou mesmo chamar pessoas por versão reduzida do nome, né? Então, a Priscila vira Pri, a Marcela vira Má, né? Tudo bem, isso pode até ser ali no dia a dia, quando você está muito próximo da pessoa, mas principalmente quando você está na frente de outras pessoas, pode ser que passe uma imagem não muito profissional do ambiente de trabalho. Então, só tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com isso, porque às vezes é um detalhezinho que pode ser prejudicial nesse sentido, né? Também uma regra de etiqueta profissional importante é quando a gente entra num ambiente, né? E a gente tem que entrar de uma forma educada, de uma forma gentil, né? Então, você vai entrar numa sala, peça licença, cumprimente as pessoas, né? Pergunte se a pessoa está ocupada, né? Então, às vezes ela está ocupada, não entre logo e saia falando. Então, tome cuidado com isso, que isso pode ficar chato, né? Sempre aquela coisa, um bom dia, uma boa tarde, né? É fundamental. Tomar cuidado com beijinhos, né? Beijos nem sempre são bem vistos. Pode parecer excesso de intimidade. Tem pessoas que não gostam, principalmente no ambiente profissional. Então isso pode ser algo que seja negativo, né? Tome cuidado com isso também. Quando você entrar numa sala, né, o escritório de alguém, espere um convite para sentar, né? Então isso também é um sinal de educação, de gentileza, que também mostra respeito pela pessoa, né, que você está ali na frente. Então são pequenos cuidados que parecem ser óbvios, mas no ambiente profissional essas pequenas coisinhas elas ajudam a ter um ambiente melhor. E aí vamos pensar, a mesma coisa vale, a etiqueta também vale para o mundo virtual, né, pessoal? Por exemplo, no e-mail, né, a gente já falou um pouco sobre isso, responder sempre o e-mail, nunca deixe ninguém sem respostas no e-mail. Caso você não consiga responder o e-mail na hora, ou num curto prazo, porque às vezes você tem que escrever, tem que pensar, tem que fazer alguma coisa, diga para a pessoa, olha, eu recebi teu e-mail e assim que possível eu respondo. Não deixa a pessoa esperando, né? Também é um problema de etiqueta, né? Quando a gente faz isso. Uma coisa importantíssima, não utilizar o e-mail da empresa para assuntos pessoais ou para enviar mensagens com assuntos profissionais, com outros assuntos que não são profissionais. Então, lembre-se que você usa o e-mail da empresa, é da empresa. Ele é de uso pessoal seu, mas é da empresa. Então, isso tem toda uma questão até jurídica por trás disso aí, que tem que tomar cuidado, mas não pega bem, né? Fica usando e-mail da empresa para assuntos pessoais ou para outros tipos de assunto. A mesma coisa vale se você usa, por exemplo, um celular da empresa, um WhatsApp da empresa, né? Então, tome muito cuidado, né? O telefone da empresa, também que você usar o telefone dentro da empresa, né? Tome muito cuidado, porque exageros sempre também são mal vistos, né, dentro do ambiente corporativo.
Como eu já disse anteriormente, sempre respeitar os horários, né, de intervalo, tá certo? E aí evitar comer na mesa de trabalho, né? Ou ficar conversando com os colegas que estão trabalhando, né? Então, geralmente a empresa tem lá um cantinho para você fazer uma refeição, né? Uma copa, uma cozinha, algum lugar assim. Ou às vezes a empresa não tem, você vai para outro lugar. Então, evitar, né? Não coma na mesa de trabalho, isso não é legal. Além de sujar também o local, né? Também passa uma imagem de, né? um pouco profissional, tá certo? Quando você está junto com outras pessoas no intervalo de almoço, nos intervalos de almoço, de café e tal, né? Tome cuidado, né? Use esses momentos para, assim, quando você está no horário de almoço, use esses momentos para resolver seus problemas pessoais no horário de almoço ou nos horários que você tem disponíveis, né? Evite ficar resolvendo problemas pessoais durante o expediente de trabalho. Isso também pode pegar muito mal e as pessoas começarem a falar sobre isso não fica legal. E quando você está conversando com os colegas, por exemplo, né, você está almoçando com os colegas, evite ficar falando sobre trabalho, evite ficar falando sobre problemas. Também, às vezes, a pessoa está ali, né, no horário de almoço, ela quer relaxar um pouco, ela quer esquecer um pouco, né, a pressão, ela quer ficar um pouco tranquila. Então, faça isso. E se você almoçou rapidamente, voltou à sua mesa antes da hora, não interrompa as pessoas que estão no horário de expediente, né? Então, as outras pessoas não estão no horário de almoço ainda, né? Então, não interrompa, deixa a pessoa trabalhar. A hora que voltar dos horários, tal, né? Faça aí o seu trabalho. Conversas de corredor, aí é um ponto super importante. Tome cuidado com fofocas, fique longe da fofoca. Fofoca não agrega nada para ninguém, tá? Nem para a pessoa que está fazendo a fofoca, nem para a pessoa que é a vítima da fofoca. Não agrega nada para ninguém. Só causa transtorno, só causa disse que me disse, causa conflito. Sai fora. Fofoca, não, tá bom? Então, se você perceber ali que o pessoal está fazendo fofoca, sai fora, porque não é legal. No ambiente de trabalho, isso pega muito mal. Evite fazer perguntas pessoais aos seus colegas. Professor, mas eu não posso ter amizade? Claro que pode. Por favor, façam bons amigos, né? Mas tome cuidado de não ser invasivo. Às vezes a pessoa ela não quer falar, ou é um assunto delicado. Deixa a pessoa falar, entendeu? Tome cuidado com isso. E da mesma forma, evite expor sua vida privada, né? Tanto ali no dia a dia, né? Quanto em ambientes ali fora do ambiente de trabalho, que você está com outras pessoas no horário de almoço ou no transporte. Tome cuidado, né? Com quem você fala, sobre o que você fala. Às vezes é um assunto que para você é muito particular e você acaba falando e aquilo pode gerar uma imagem que não é tão legal assim para você, né? Claro que nós podemos falar, né, ter amizade, falar com as pessoas, mas o bom senso vale de novo aqui para que a gente possa ter um bom relacionamento com os colegas. E a imagem da empresa, né, a imagem profissional. Nunca fale mal da empresa onde você trabalha. Tome muito cuidado com isso. Você não sabe com quem está ouvindo e o que a pessoa vai fazer com essa informação. Tome muito cuidado. Quer desabafar? Desabafe com outras pessoas, com os amigos, com os familiares, tá certo? Mas nunca tome cuidado dentro do trabalho falar algum mal da empresa. Isso pode pegar muito mal também. Tome muito cuidado com isso. Preste atenção ao tipo de comentário que você fará sobre a empresa, outros colegas e chefes, pessoas de fora do trabalho, principalmente seus clientes e colegas, né? Aquilo que eu falei. Tome muito cuidado, né? Isso pode ser, às vezes a gente faz isso como um desabafo, um comentário, e às vezes isso pode ser uma coisa negativa para a gente. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Agradeço, até a próxima.